Olá, moçada. Você que prestou prova da ESPM nesse segundo semestre, não teve muita surpresa na prova de português. A prova de português só mudou a proporção entre os diferentes setores. Aumentou-se um pouco o número de questões de literatura e aumentou-se um pouco o número de questões de gramática. Na parte de análise de texto, as coisas permaneceram no mesmo estilo, apesar de um pouco menos perguntado. Vejamos. 4 textos parecem resolver a prova inteira de 7 questões de análise de texto. No primeiro texto, como sempre, um texto um pouco mais longo, requisitou-se do aluno apenas o entendimento de texto a partir de uma leitura bem dedicada àquilo que estava na prova. O texto foi retirado de uma revista, da revista da ESPM, do editorial, e dizia respeito a um assunto de muito valor para a própria ESPM e para o candidato, que é a propaganda. Nesse caso, pediu-se, por exemplo, na questão número 1, uma afirmação correta a respeito do texto e apontava-se no primeiro parágrafo já a resposta, ou seja, quando a gente respondeu C de casa, lemos quase que uma paráfrase do que está respondido no primeiro parágrafo. Então era uma questão de depreender mesmo o que estava escrito no primeiro parágrafo e transportar isso para a resposta C da primeira questão. Questão número 2, mesma coisa, também só dependia de entendimento de texto. Olhando para o terceiro parágrafo, temos uma paráfrase daquilo que está escrito na resposta D de dado. O texto, no fim da conta, tinha em síntese essa ideia de como se critica de modo diferente a propaganda feita por políticos e a propaganda feita pelo setor privado. Trata-se, segundo o autor do texto, dessa questão com 2 pesos e 2 medidas. E é nesse sentido que, lendo o texto no primeiro e terceiro parágrafo, questões 1 e 2 teriam a sua resposta facilitada. Agora, já a questão número 3, ela dependia exatamente de uma relação entre o terceiro parágrafo e o primeiro parágrafo. Há uma expressão no terceiro parágrafo que diz oportunistas de plantão, quase no final do texto. E essa expressão é anafórica. Ela recuperava lá do primeiro parágrafo o sentido de legisladores que então estavam empenhados em fazer projetos, leis contra a propaganda para regulamentar ainda mais e para disciplinar ainda mais a propaganda no Brasil como ela é feita. Muito bem. Então, 3 questões de interpretação de texto, sendo a terceira uma questão com uma relação anafórica. Depois, nós partimos para uma questão baseada, aliás, 2 questões baseadas em um segundo texto, que é uma leitura sobre a economia chinesa, a partir de uma alegoria. Compara-se, então, a economia chinesa com um elefante que anda de bicicleta. E baseado nessa analogia, ou nessa comparação, nós fizemos aí na prova 2 questões. A primeira questão é sobre essa analogia, não é? Que está na questão número 5, queria simplesmente saber, no contexto do texto, né, o sentido de o Ocidente abraçou a China e deixou-se abraçar por ela. Abraçou e deixou-se abraçar, mostrando uma relação de reciprocidade nessa economia mundial entre a China e o Ocidente. Uma relação de reciprocidade. É exatamente isso o que responde-se na questão 5, com a resposta C de casa. Uma questão de metáfora, na verdade. No fundo, é interpretar a metáfora. A questão número 6, algo parecido. Desenvolve-se a metáfora e isso vira uma alegoria. E queríamos entender, né, algumas expressões, entre qual das expressões não se falava da metáfora ou da alegoria do elefante andando de bicicleta. E a gente vê, a imagem da bicicleta é confirmada pela expressão mão de obra barata. Ora, essa realmente não diz respeito a nem a grandeza do elefante, nem a grandeza da China, nem a grandeza da economia chinesa, dentro desse contexto, nem o crescimento grande, certo, da China, apesar do desequilíbrio que vivíamos nesse momento da economia. Então, a resposta B, como continuação daquela alegoria, seria a melhor resposta. Para as questões seguintes, questão número 8 e questão número 8, mais uma figura de linguagem. Então, se lidamos com metáfora, com alegoria nas 2 anteriores, na questão número 8,
tínhamos uma imagem e um pequeno texto. Tanto a imagem quanto o pequeno texto identificavam uma possibilidade de metonímia, em que a gente troca o nome de uma marca pelo produto. Aquilo que acontece com o uso, por exemplo, de Gillette, Bombril, e que na verdade quando dizemos Bombril estamos querendo dizer palha de aço, ou Gillette estamos querendo dizer a lâmina, né, em vez da marca. Mas esse uso de trocar marca pelo produto, né, nós chamamos de metonímia, uma figura tranquila, né, muito dominada por todos e muito utilizada também. Ora, e por último, na questão número 15, o que é típico também da SPM é colocar uma historinha em quadrinho, né? Uma chargezinha. Nesse sentido, pega-se, como sempre, o texto do H, do Dick Brown, né? Em que, para se entender o humor, dependia-se da compreensão de uma ambiguidade, até de um duplo sentido provocado no quadrinho. Dizia-se, abaixo o rei, né? E depois se verificaria que o abaixo o rei realmente não quer dizer, né, nenhum discurso político aqui de revolta contra a monarquia, mas sim simplesmente porque o rei estava em cima de uma árvore e precisavam tirá-lo de lá de cima. Então o abaixo o rei, num contexto cotidiano, sem nenhum aspecto revolucionário. Então esse duplo sentido, entretanto, provocado pela expressão, né, acabava causando humor. E, obviamente, a resposta, né, seria a resposta C, em que se marca o contraste da primeira fala com a segunda, em que se percebe, então, esse duplo sentido da primeira fala e o humor provocado, tá certo? Então, mas uma questão típica, assim como as outras questões típicas, vejamos, entendimento de texto, retirar de parágrafos algumas afirmações dos textos, 3 questões gerando em torno de figuras de linguagem, que é o que a gente trabalhou bastante em análise de texto, e mais esta de leitura de imagem ou de quadrinhos, né? Uma leitura de imagem, outra leitura de quadrinhos, que perfaz aí uma prova que completou a prova de literatura e de gramática. Uma prova muito bem equilibrada. Dos últimos tempos, a mais equilibrada de todos em termos de distribuição dos setores. Então, um abraço, eu diria, espero que todos tenham ido muito bem nessa prova, tá certo? Vocês tinham condições de fazê-la muito bem e fiquem em paz e até a próxima.